Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Nabi Abichedi, onde teve Botafogo 1, Bragantino 0, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo ali na briga pelo título, uma vitória importante para colocar o Botafogo ainda mais perto ali do título. Agora abriu 3 pontos do Palmeiras, né? O Palmeiras acabou empatando com o Fortaleza em casa nessa rodada. E o Botafogo conseguiu abrir esses 3 pontos. O Bragantino, por outro lado, cai para a 16ª posição e briga agora lá na parte de baixo da tabela de vez. E pela primeira vez no campeonato, o Bragantino pode entrar na zona de rebaixamento. Basta o Corinthians vencer o Cuiabá na segunda-feira e o Bragantino vai entrar na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. Então, primeiro falar do Botafogo, depois a gente fala do Bragantino. O Botafogo conseguiu mais uma vitória. O Botafogo teve dificuldade de marcar o gol aqui hoje contra o Bragantino. O gol foi sair lá na parte final da partida, num lance de bola parada, cruzamento na área de uma falta lateral, né? Pela esquerda, cruzamento. O Gregory acaba fazendo o gol. E o curioso é que o Romero tinha acabado de entrar e dar assistência para sair esse gol. Mas a partida ela teve o Bragantino bem mais recuado, jogando bem atrás. O Bragantino que mudou um pouco o estilo de jogo nessa parte final da temporada, já que as vitórias não vêm, o time tem sido mais precavido, tem jogado mais atrás, tem buscado mais bolas longas e contra-ataques. É o que o time tem feito mais nessa altura do campeonato. E em alguns momentos tem até funcionado, né? Jogou assim contra o Palmeiras e conseguiu um ponto, mas na partida de hoje acabou criando pouquíssimas chances de gol e acabou sofrendo muito no contrário, né? Acabou tendo o Botafogo muitas chances, por mais que em vários momentos tenha defendido bem e tenha segurado, né? Então, se nessa parte final o gol acabasse não entrando o Botafogo, né? O Bragantino conseguiu um bom resultado, né? Um empate, eu acho que nessas circunstâncias seria um bom resultado. Mas a partida acabou tendo o Bragantino cometendo erros de novo, né? O Bragantino comete muito erros na defesa e o time, mais uma vez, acabou perdendo e fica lá na parte de baixo da tabela. O Botafogo, por outro lado, continua jogando muito bem, continua apresentando um ótimo futebol e tá ainda mais nessa disputa aí pelo título, né? Deve ir para a final da Libertadores, né? Ganhou o primeiro jogo de 5-0. E agora teve dificuldades nesse jogo, vê que o time titular apostou na vitória aqui e sai premiado com a vitória. O Bragantino, nessa temporada, ele caiu demais o desempenho em relação à temporada anterior e um pouco se deve também à perda de jogadores importantes, né? O Bragantino nessa temporada não tem o Léo Ortiz, não tem o Elinho, principalmente. Os jogadores são muito importantes para fazer e que fizeram essa equipe ter muita qualidade na temporada passada para conseguir até brigar pelo título. Então o Bragantino é um projeto que ainda está sofrendo um pouco nessa questão de uma temporada boa, outra temporada ruim, por uma série de fatores. Um deles é esse, de perder jogadores e depois não ter ótimas peças de reposição para o time manter o nível. Uma outra questão que acontece também, eu acho que o Campeonato Brasileiro está aumentando o número de times que tem boa qualidade para disputar o título, ou não só isso, ficar com mais qualidade para disputar até meio e a partir de cima da tabela, né? O Cruzeiro, o Botafogo, o próprio Fortaleza, são times que não necessariamente em anos anteriores brigavam por essas posições e agora fazem parte disso. Então o Bragantino tem tido dificuldade. O projeto do Bragantino, ele investiu bastante, tem um CT, tem muita organização e uma parte de projeto muito bem feito, mas acho que em alguns pontos ainda falta amadurecer mais algumas coisas, faltam jogadores para algumas posições, então no final das contas é um time que precisa se consolidar melhor na primeira divisão e por enquanto nessa temporada vai brigar para não cair, provavelmente até o fim do campeonato.